Saúdo todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos falando sobre Jesus, sobre a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho da salvação. E nós vejamos em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 8, nós vejamos que houve uma grande perseguição contra a igreja de Jesus no passado. Veja, e também Saulo consentiu na morte de Estevão e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras das aldeias e de Samaria, e os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Meus amados, nós vejamos que a igreja de Jesus, esta igreja que Jesus Cristo escolheu, esta igreja dos apóstolos, de Pedro, João, Tiago, esses discípulos que viram as grandezas que Jesus tinha operado, os milagres que Jesus tinha fazido. Esses discípulos que seguiram Jesus até a morte. E quando ele morreu e ressuscitou diante dos mortos, e foi dado e recebeu todo o poder nos céus e na terra. Aonde Jesus ele passou 40 dias ainda na terra. Ele não tinha subido ainda, passou 40 dias na terra. Ele sempre aparecia aos seus discípulos. Ele sempre aparecia aos seus apóstolos, à igreja primitiva. Ele disse que não antes da sua subida, ele disse: só vai para Jerusalém. Não saia de lá, enquanto vós não foste recebido, revestido do Espírito de Deus, de vestimento do Espírito. Esses discípulos, a igreja primitiva, eles receberam um vestimento de ousadia, eles foram cheios do Espírito Santo no dia do Pentecoste e começaram a falar em outras línguas. Eles agora tinham ousadia de falar de Jesus Cristo. Esses homens que foram perseguidos por causa de falar de Jesus, de falar sobre a salvação, a vida eterna, que não existe outro nome
que nós possamos ser salvos. Este nome de Jesus que está acima de todos os nomes, esse nome que o homem possa ser salvo. Os discípulos começaram a anunciar sobre a ressurreição de Jesus. Este homem chamado Saulo, ele era um soldado romano, ele começou a perseguir, a receber autoridade para perseguir a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não parava. Enquanto eles eram perseguidos, eram humilhados, eram jogados dentro das prisões, eles não paravam de pregar, de cantar, de louvar o Senhor, de orar. Eles entravam nas aldeias e lá muitas das vezes eram perseguidos, muitas das vezes eram odiados, iam para a cidade da mesma forma e eles iam para os montes. Alguns iam para as cavernas que não podia ser visto porque falavam a palavra de Deus. Filipe, ele entra na cidade de Samaria e começa a pregar sobre Cristo. E diz que toda a multidão prestava atenção no que Filipe dizia, porque muitos viam, muitos ouviam e via os milagres acontecendo. Via os paralíticos se levantando. Isso na pregação de Filipe, homem cheio do Espírito Santo, fazendo isto em nome de Jesus. O nome de Jesus sendo glorificado, sendo exaltado através dos discípulos. E Filipe, quando estava pregando, muitos enfermos eram curados. Muitas pessoas que tinham espírito malignos, espírito endemoniados, muitos estavam endemoniados. Filipe estendia suas mãos e era liberto. As pessoas viam os sinais. Eram homens que tinham compromisso, que as suas vidas eram dedicadas ao Evangelho. Esses homens que tinham tanta autoridade, que tinham tanta ousadia, eles receberam do próprio Jesus. Porque o próprio Jesus disse: em meu nome, vocês vão fazer maiores obras do que estas. Eles fizeram, porque eles andavam com Jesus. Esses homens, eles não eram bem recebidos aonde eles chegavam. Eles eram mal vistos. Alguém aborrecia a vida deles. Alguém lhe rejeitava. Alguém não queria nem ouvir. Mas alguns
que começava a partir de crer em suas mensagens, muitos foram salvos por causa da palavra. Este homem que se levantou, este Saulo que se levantou contra a igreja, ele amonta no seu cavalo, pede cartas e vai de busca da igreja de Jesus para perseguir. Mas no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. Uma luz tão forte, mais forte do que o sol ao meio-dia. A luz foi tão grande, tão forte, que ele cai do cavalo. E ele ficou cego na hora. Foi obrigado dos seus companheiros levar ele nos braços, porque ele não viu, porque não está mais enxergando nada. Todos aqueles que se levantam contra a igreja de Jesus, não adianta você se levantar contra a igreja de Jesus, só levanta para cair. E Saulo se converteu ao Senhor Jesus. Ele era um perseguidor do Evangelho. Mas quando ele se converteu, teve um encontro com o Mestre, foi obrigado dele cair e ficar cego, para ele enxergar que ele não estava indo contra os discípulos, ele estava indo contra Jesus. E todos os que se levantam contra a igreja é para cair. Não adianta você ir contra a igreja de Jesus. Você pode se levantar, você pode perseguir, você pode caluniar, você pode falar mal contra a igreja de Jesus, mas não adianta. Um dia você vai ter um encontro com o dono da igreja, que é Jesus.